esclarece, eu vou falar bem rápido, resumido, e já tocamos nisso. Gente, vamos lá, vamos começar a aula do dia 20 de outubro, treinamento físico, tarde, parte 1. Deixa eu fazer esse aviso geral, assim, aconteceu essas mensagens e eu vi até que legal que tá a Bruna, a Andriele, apareceram com vídeo aí, geralmente eu não vejo elas. Que bom que vocês estão participando, até com vídeo, tá? E que bom que vocês comentaram, não só vocês, os outros. Inclusive as coisas que eu acho que foi má interpretação mesmo, porque a má interpretação é culpa de quem está falando e de quem está ouvindo. Então, eu tô nisso também, tá? Não é se tem culpado, é todo mundo e vamos resolver. Eu gosto de focar na solução. Então, não tem nada de ruim, tá, Bruna? Fica tranquila. E quando for do conteúdo, também pode me falar até. Eu só acho que, claro, tenho tempo para as coisas. Eu não sei se eu vou conseguir resolver tudo, tá? Ainda mais nessa situação que a gente está vivendo. Imagina, né? Então, assim, ó, só quero dizer para vocês que vocês estão certas, vocês têm que falar quando acharem que tem alguma coisa que está assim ou está assado, e a gente vai tentando limpar a comunicação, como foi a minha mensagem de voz, assim, deixar duas coisas claras. Até foi bom, assim, teve aluno que me disse que ficou meio preocupado por causa da cobrança do controle de frequência. Eu entendo que dá medo isso, eu não sei bem qual é o efeito psicológico de fazer uma chamada, pedir para botar um nome, mas assim, ó, gente, não vale nota, tá? Só que eu não vou, mesmo assim, eu interpreto assim, mas eu vou continuar cobrando, assim, achando que vocês têm que botar o nome, para eu ter saber quem está assistindo de modo síncrono ou não, porque isso nos ajuda a organizar, a ver o que está acontecendo, tá? Até porque eu segui ali as sequências de mensagem e eu vi que tem alunos que, assim, ó, vou fazer um resumo bem rápido, tá? Mas eu decidi dar aula síncrona foi especialmente porque vocês me pediram, porque era mais fácil eu dar aula assíncrona, dar uma aula só e deixar gravado. E aí, quem puder, no horário da aula, assiste. Isso, para mim, ia ser a metade do trabalho, resumindo, né? Mas como me pediram para ser síncrona, para a gente ter um contato, embora eu veja que a participação até é muito baixa, não dá tempo de muito diálogo assim, mas isso ajudava vocês, eu decidi fazer. Agora, claro, teve alunos que dizem, olha, ter uma cobrança, não, porque a gente estuda fora. Então, é exatamente aqueles alunos que não teria problema de eu deixar tudo assíncrono, tá? Então, é isso, eu não vou atingir a todos, assim, vão ter alunos que vão se adaptar melhor de um jeito ou de outro, mas fiquem tranquilos que o controle de presença vai servir para eu entender coisas. E eu sei que é pouco, isso que falaram, porque o cara pode estar dormindo, o cara pode estar fazendo qualquer coisa. Claro que sim, gente. E tem mais outras alternativas também que a gente vai aprendendo com o processo. Eu não tenho dúvida disso. Então, fiquem tranquilos. Só que é mais uma informação para a gente guardar, tá? Isso porque, assim, ó, por exemplo, eu vou dar um outro caso que não é nenhuma de vocês, até da Bruna, da Andréa, que falou, mas teve aluno que me disse, professor, eu tenho dificuldade de assistir durante o horário e também não consigo assistir nem fora. Aí eu fico pensando, é claro que esse aluno tem chance de ir mal na disciplina, né? Porque se ele não consegue assistir nada, mas é importante a gente entender o porquê. Isso vai aparecer nos resumos, os resumos mais pouco descritos, que é o que a gente está usando de avaliação, né? Infelizmente é essa, tá? E aí isso só vai nos ajudar a entender algumas coisas, mas não é nota, tá? Deixando muito claro, não é. E fiquem tranquilos sobre o controle. Se pode, pode. Se não pode, não pode. E gastem energia no que vocês podem fazer, que é assistir às aulas, falar com os monitores, falar comigo, usar as ferramentas que dá, sabe? Eu vejo que poucos fazem isso, tá? Que eu acho que é o mais importante, que é falar com os monitores mesmo, falar comigo e tentar outros mecanismos possíveis, né, de aprendizado. Isso que eu acho que é importante, tá? E eu acho que é isso. E sobre o sistema de aula ali, é isso, gente. Quando tem grupo, isso acontece. Eu digo que é sempre um exemplo lá no grupo de pesquisa, que são exemplos da democracia. O pessoal sempre interpreta, às vezes, coisas muito estranhas. Por exemplo, teve um aluno ali que colocou como se eu tivesse decidido que de um momento para o outro ia ter só aula naquele jeito, de manhã um conteúdo, de tarde outro, né? E não é isso. Tanto é que eu explicava sempre antes, durante e depois, assim. Então, não é isso. Eu fiz algumas tentativas em algumas situações que já eram diferentes, que era o caso da live, assim. E realmente, acho que foi no máximo 3 vezes que eu fiz isso. Então, não é, tá, gente? É só isso. Esclarecendo. E quem tiver mais dúvida, fica muito à vontade. Eu estou falando rápido só pela questão de tempo, tá? Porque já foi um bom tempinho ali. Mas entre em contato e a gente continua dialogando, mas... E outra coisa, não se estressem com isso. Foquem no aprendizado, nas coisas.
tá? Isso é um controle meu ali para eu ter, mas eu vou pedir mesmo. Eu vou pedir que vocês botem o nome quando estiver assistindo e no chat para um controle meu. Mas isso não é nota, é só para eu ter um quadro do que está acontecendo aí ao longo dessas aulas síncronas que eu estou gastando. Eu estou repetindo de manhã e de tarde, pelo menos saber quem é que está assistindo, tá? Tá bom, gente? É sempre boa essas conversas, porque olha quanta gente tem aqui aberto com o vídeo, coisa bem boa. Um lado bom. Mas olha só, gente, vou compartilhando aqui e vamos pro conteúdo. Na aula passada, então, gente, nós estávamos tratando da periodização e acabou o horário do almoço e o pessoal da obra aqui do lado também começou. Então, com licença, eu vou fazer umas... Vamos lá. Pessoal, na aula passada, a gente viu aspectos mais teóricos da periodização, estava encerrando alguns contexto histórico, mas principalmente eu falei um pouquinho da teoria da evolução, de aspectos da biologia que sustentam a decisão de periodizar, de organizar o treinamento assim, dividido em períodos, com caráter ondulatório e tal. Hoje nós vamos começar a falar já de um aspecto mais prático, tá? O aluno fica sempre com uma pulga atrás da orelha, tá? Isso é normal, assim, especialmente porque vocês realmente nunca, acho eu, na maioria das vezes, nunca estruturaram um treino mesmo, nunca periodizaram de modo organizado, assim, um treino. Então, é uma coisa difícil. O que eu vou dar não é nenhuma receita de bolo, tá? Porque se eu desse uma receita de bolo, vocês não estariam prontos para periodizar. Vocês iam periodizar uma situação e outras 99 formas de problemas que vocês iam que aparecer para vocês, vocês não saberiam o que fazer. Então, eu invisto em que vocês entendam os conceitos e entendam as lógicas principais da periodização, que vão dar ferramentas para vocês periodizarem o que vocês quiserem, tá? Então, esse é o lado. Então, fiquem tranquilos. Invistam em aprender os conceitos, entender todas essas lógicas que eu estou colocando e confiem que isso vai ajudar vocês mais para frente, nas próximas aulas, tá? Então, o que acontece? Agora, vamos entrar com uma parte mais de nomenclatura, que a gente já veio trabalhando, então, de certa forma, dá para ir um pouco mais rápido, e essa organização temporal da periodização. Então, vejam aqui no slide, a gente tem uma preparação de muitos anos. Seria um ciclo geral, às vezes até de formação esportiva do aluno, ou uma grande fase de desenvolvimento do aluno. Tá? Então, algo que envolva muitos anos, onde o treinamento físico pode ser organizado. Tá? Isso é raro. Tá? Por isso que eu falo pouco. Assim, na verdade, é só hoje que eu falo. Tem vezes que tem ali, entre a preparação de muitos anos e o macrociclo, um ciclo que se chama ciclo olímpico, que o nome já diz, né? São os 4 anos ali de Olimpíada a Olimpíada. Mas que também é raro. Isso acontece em algumas modalidades esportivas e vem caindo em desuso um pouco por causa da diminuição da importância das Olimpíadas em muitas modalidades. Tá? Mas tem outras que não, que continuam e aí usam isso, que aí seria o ciclo de 4 anos. E aí tu teria 4 macrociclos principais, onde um deles é o macrociclo que seria uma espécie de competitivo, que é o ano da Olimpíada, tá? Onde realmente os atletas que vão trabalhar com isso, vão treinar, vão participar, eles ficam diferentes mesmo. A gente tem relato do pessoal do vôlei que comenta isso, gente que trabalha com atleta olímpico e diz que naquele ano os caras tem alterações que até não se entende bem ainda o que acontece com esses caras, mas os caras ficam diferentes, ficam saltando mais, e tem uma motivação diferenciada e tal, por causa da Olimpíada. Muito bem, mas é raro também, difícil por causa das restrições que a gente tem nos ambientes que a gente vai trabalhar. Tem locais que tem baixa aderência, então tu vai querer planejar muitos anos, é difícil. Mas o que eu ia dizer para vocês, que é bom pensar com carinho nisso, porque tem vezes que há espaços onde é possível trabalhar isso. E às vezes o pessoal não se dá conta por achar que é uma coisa muito fora do seu mundo. Eu dou o exemplo da escola, tem
Eu já comentei isso em aulas anteriores, mas eu já participei até de diretrizes curriculares e tal, que envolviam conteúdos de treinamento e junto com aspectos de desenvolvimento. Então, num planejamento de muitos anos, tu pode tratar de objetivos principais para cada ano, envolvendo modalidades esportivas, envolvendo aspectos de coordenação, de controle motor, em fases sensíveis de desenvolvimento de alunos, coisas assim. E às vezes até com alunos mesmo, equipes que tu consegue desenvolver um trabalho de mais longo prazo, tá? Então, de vez em quando dá. Mas vamos falar assim, ó, do que é mais possível, tá? Que são os macrociclos para baixo, tá? O macrociclo é um grande ciclo onde tu vai atingir os teus principais objetivos que tu planeja na tua prática de exercício físico, tá? Resumindo, é isso. É ali que tu vai ter as tarefas. Os principais a gente chama de desfechos primários em estudos de ciência do exercício ou esporte, envolve esse resultado de longo prazo. Por isso que até até uma coisa que de manhã não falei, mas eu acabo sempre hierarquizando o nível de evidência, assim, né? Então a gente fala assim, aquele treinamento gera respostas agudas X, né? Que é momentânea. Olha, tu treinou, na sessão acontece aquilo. Na área do treinamento e nas ciências do exercício, isso é importante, mas é importante saber, mas ele está abaixo da coisa mais importante, que é os objetivos principais que tu quer a longo prazo, tá? Isso, e quase sempre os desfechos primários vão ser esses. O que acontece ao longo de um ano, ao longo do macrociclo, tá? Lembrando, o macrociclo pode ser estruturado em 6 meses ou um ano. Esses são os tempos mais comuns de macrociclos. Tá? Agora, esses macrociclos podem ser estruturados em mesociclos. Mesociclos a gente já falou, são meses, tá? A gente vai definir como mês de treino. Um mesociclo, um mês. Tá? Ou seja, eu vou ter macrociclos com 6 mesociclos ou 12. Ou 12 mesociclos, tá? Que vão formar esse macro. O que é importante lembrar é que entre o macro e o meso, tá? Entre o laranja e o amarelo, há uma subestrutura ali que é importante lembrar, que são os períodos de treinamento. E eu venho falando ao longo do semestre. Tá? Então, vamos só recordar aqui, até começando assim, temporalmente. O macrociclo ele vai começar quase sempre com períodos de base geral, que o pessoal chama de pré-temporada no futebol. Tá? Base geral, primeiro período, que dura de 2 a 4 meses, vai depender do tamanho do macrociclo, né? Depois eu vou ter um período de base específica, tá? Onde meus treinos, o nome já diz, vão ser mais específicos, vou ter adaptações mais específicas para aqueles objetivos principais que eu quero, que também vão ter de 2 a 4 meses, ou seja, de 2 a 4 mesociclos, tá? Por isso que eles estão no meio entre macrociclo e meso. Tá? Depois eu tenho um período pré-competitivo, que a gente vai falar um pouquinho mais em detalhe hoje ainda, e depois do pré-competitivo, o competitivo. Tá? E para finalizar o macrociclo, o último período é uma coisa estranha, é um período que é, na verdade, menor do que um meso, aí gera um pouco de confusão, mas é o período de transição, que se chama. Período de transição, é depois do período competitivo, que vai encerrar o macrociclo, que é a fase de grande descanso. Quase sempre está ligada a férias, a recuperação dos alunos durante o macrociclo todo. O descanso anual, digamos assim, ou semestral. Tá? Período de transição. E aí encerra. Encerrando o período de transição, começa o novo macrociclo lá no período de base geral. Tá? Esses são os períodos principais. Depois a gente vai falar um pouco, mas é bom lembrar que eles estão ali no meio, tá? dessa estrutura. Tenho os mesociclos. Cada mesociclo vai ser formado por 4 microciclos, que nós vamos definir aqui como microciclos de uma semana, tá? Que vão englobar ali uma semana. Tá? Então, uma semana, 4 semanas, vai formar um mês, que é o mesociclo. Tá? Então, cada mesociclo é formado por 4 microciclos, tá? Que são nossas semanas de treinamento.
E a última unidade mais simples de treinamento é nossas sessões, que é o que eu pedi para vocês lá prepararem 2 planos de aula lá, que envolvia sessões de treinamento, né? É a minha unidade de treinamento. E essas sessões, elas vão formar um microciclo, né? Um conjunto de sessões vão formar, que na verdade quase sempre são os dias de treino, mas não é sempre, porque tem vezes que eu tenho 2 sessões por dia, né? Aí são 2 sessões no dia, não é o... Tá? Mas quase sempre é isso, vai impactar sobre a frequência semanal de treino, por exemplo. Então, se eu treino 5 vezes por semana, eu vou ter lá vou ter 5 sessões naquele microciclo, tá? Sessão de treino é a minha aula, né? Digamos assim. Tá. Vamos ver aqui agora os tipos, tá? Os tipos das estruturas ali. Vamos começar pelas sessões, pelas unidades mais básicas de treino. Eu vou ter as sessões de treino, né? O elemento integral da periodização, que é onde vou desenvolver minhas capacidades, etc. E aqui vem um raciocínio que eu vou trazer para vocês que vai se repetir, vai se repetir para as outras estruturas, tá? Então prestem bem atenção nesse aspecto. Vejam que está escrito aqui. A sessão de treino visa a solução de objetivos do microciclo. Então, o que quer dizer isso? Quando eu for montar a minha periodização, eu vou pensar lá na semana 3, semana X lá. Ela tem 3 sessões naquela semana. Tá? Eu vou ter que pensar, dada a sessão que eu estou organizando, digamos que é a primeira sessão, pensando no quê? Em como ela vai se comportar junto com as outras sessões. Eu vou ter que pensar ela junto. Bom, aqui eu vou fazer gradativo. Então, eu vou começar essa primeira sessão, vai ser um pouco mais fraco, depois vou fazer um pouco mais médio, um pouco mais alto, ao longo da semana, ao longo do micro, né? Eu tenho que pensar nisso, mas tenho que principalmente pensar em como essa sessão vai estar encaixada a fim de potencializar o objetivo do meu microciclo. Tá? Então, cada objetivo do que eu estiver estruturando vai estar sempre pensado, ligado ao que eu quero para o meu nível superior imediato. Esse aqui parece uma coisa simples, mas é um dos grandes segredos do treinamento, de não pensar assim, ó, eu estou na segunda-feira, o que eu quero lá para novembro, que é onde eu tenho a competição? Né? Eu estou em agosto, né? Estou organizando a primeira sessão da semana de agosto. Tá? Eu estou ali. Eu não tenho que ficar pensando em novembro, nesse momento. Depois a gente vai ver que as coisas fecham. Mas nesse momento, o objetivo é pensar nessa segunda-feira, tendo claro qual é o objetivo daquele microciclo que eu estou colocado. Daquela semana que eu estou encaixado. Tá? E isso vai me ajudar a pensar detalhadamente. Vejam que isso aqui é um segredo que parece coisa pequena, mas é o que o grande filósofo que a gente usa aqui na disciplina, que é o Jack Stripador, nos ensinou, né? Esse grande pensador nos ensinou a fazer as coisas em partes, separar em partes. Então, eu tenho que pensar agora no objetivo daquela semana. Né? Professor, mas o meu negócio é jogar bola, é fazer gol lá no domingo, lá no negócio. Sim, mas aqui eu tenho que pensar em potencializar esses ganhos, porque nessa semana eu estou pensando nisso. Então, vai envolver uma força, algo que não é só relacionado ao objetivo lá de novembro. Tá? E esse é um grande segredo para se alcançar coisas muito grandes. Que é se preparar melhor, às vezes não tão diretamente sempre ao objetivo fim, de forma a me trazer grande desenvolvimento. Tá? Ou adaptações em maior segurança, etc. Né? Tudo aquilo que a gente falou de periodização. Então, lembrem disso. Isso vai ser uma constante. Quando eu pensar no objetivo do microciclo, que é da semana, né? Microciclo, eu tenho que pensar assim, de que forma esse microciclo vai me ajudar a potencializar o objetivo daquele mesociclo. E aí sim vai o mesmo raciocínio. Tá? E dali a gente vai ver que as coisas fecham, a conversa se faz, porque em todos os níveis eu vou fazer essa pergunta, né? Sempre no nível superior imediato. Tá? Resumindo um pouco, essa a questão. Eu tenho sessões de controle também, tá? Esse termo vai aparecer um pouquinho agora, só lembrando, tá? A sessão de controle é a avaliação. Tá? Então vai aparecer também microciclo de controle. Tudo isso tem a ver, assim, quando eu sei que naquele espaço, naquela sessão, eu vou fazer só avaliação.
É aluno iniciante, eu vou fazer uma anamnese, depois vou fazer uma antropometria, depois vou fazer um teste de esforço com ele, que é o que a gente faz lá no grupo de corrida. Isso aí envolve a sessão inteira. Então, é uma sessão de controle aquilo ali. Não é uma sessão de treinamento. Tá? Às vezes, as avaliações que eu faço envolvem mais do que uma sessão. Envolvem 2 semanas de avaliação, como, por exemplo, acontece lá no grupo, na Caminhada Nórdica. Na Caminhada Nórdica, no início e final de semestre, a gente tem uma bateria de avaliações. A gente aplica questionário de qualidade de vida, parte cognitiva, testes funcionais, biomecânica de marcha. A gente faz uma série de avaliações lá com eles, né, sempre no início e final de cada semestre, dependendo do objetivo dessa espécie de ensaio clínico que a gente faz em cada semestre. Isso envolve muita coisa. Nesse caso, eu preciso, às vezes, da semana inteira de avaliação. Aí, naquele microciclo, eu vou chamar também ele de microciclo de controle. Tá? E não vai ser só uma sessão de controle, vai ser um microciclo de controle. É só vendo assim, o que tem de predominância para aquele microciclo ou para aquela sessão. Tá? Mas é avaliação. Bom, vamos continuar aqui, depois eu entro. Aí eu tenho aqui um segundo nível, né, que são os microciclos. Os tipos de microciclo. Eu vou ter, então, microciclos de treinamento, que é onde tem a parte mais comum, que eu vou chamar depois de ordinário, né, sessões de micros ordinários de treinamento, né. Eu vou ter os micros de controle, como eu comentei, quando a semana tem na predominância avaliações. Vejam que não é obrigatório, porque, por exemplo, no grupo de corrida a gente não faz uma semana inteira de avaliação, a gente faz um dia só de avaliação no início, né? Então, nesse caso não tem, tá? Vai depender sempre da predominância, tá? Do que tem naquela semana. Eu vou ter microciclos pré-competitivos, tá? E aqui vem, então aqui a gente para e fala desse aspecto, do termo competitivo. Eu já comentei também em aulas passadas, mas agora é o conteúdo, tá? Quando eu falo em competitivo ou pré-competitivo, tudo isso envolve, na verdade, no conceito maior de treinamento, são os períodos onde vão acontecer os principais objetivos do meu macrociclo. Tá? São aqueles desfechos primários que a gente chama lá em ciência do exercício. São as coisas mais importantes que eu vou esperar lá acontecer. Ou seja, ele poderia ser bem traduzido como microciclos de avaliação. Tá? Então, professor, mas espera aí, no alto nível, no esporte de alto nível, a melhor avaliação é a competição. E é verdade, quem é atleta sabe que a competição é parte fundamental de ver se atingiu ou não os objetivos. Tá? Mas então, por isso, não tem problema nisso. Competitivo é avaliação, tá? De um sentido mais amplo, porque no campo da saúde não tem competição. Eu só deixei o termo competitivo por uma tradição da área do treinamento esportivo. Se vocês forem pegar materiais de leitura, etc., o período competitivo aparece por causa dessa relação, né, da construção das bases de treinamento lá no esporte de alto nível. Tá? Mas ampliando esse conceito para qualquer tipo de exercício, em qualquer dimensão do que a gente for trabalhar, ele tem um sentido que não se resume a uma competição, ele se resume a uma avaliação. E aí a competição pode ser uma forma de avaliação, pode ser um dos, né? E nos esportes tá? Mas a gente vai ver que também não é só isso, né? Na maioria dos esportes, os professores, treinadores vão também avaliar outros aspectos que vão acontecer ali para entender também o resultado da competição, do que sai da competição, tá? Mas tem esse sentido. Competitivo tem um sentido de avaliação. E aí o que significa ser pré-competitivo ou pré-avaliação? A ideia, gente, do pré-competitivo é ser um período que vai ser reduzido, de até 2 semanas, onde eu preparo o meu aluno para aquela avaliação ou para aquela competição. Tá? Ele é uma fase preparatória. No esporte de alto nível, o pessoal costuma chamar, é um termo que se usa e cabe bem, assim, se faz bastante no pré-competitivo isso, que é o tal do tapering ou polimento. Tá? O pessoal da natação usa isso, mas também está caindo em desuso, tem gente que usa. Tal. Mas que é o sentido assim,
é o período em que tu não vai, o polimento, o nome já diz, tu não vai fazer nenhuma alteração estrutural importante. O que tu vai fazer é ajustar detalhes, tá? Que são muitas vezes de ordem técnica e psicológica, principalmente. Quer fazer o aluno, por exemplo, sentir a prova que ele vai fazer lá no campeonato. Vai ser preparar ele para a avaliação, para o teste que ele vai fazer. No campo da saúde é muito comum isso, na área de pesquisa geral, na ciência do exercício, a gente usa muito pode ser uma sessão ou uma fase de familiarização, tá? Familiarização ao teste, à avaliação. Tá? E a gente vê o pessoal errando muito nisso, até, assim, eu gosto de tratar disso, porque o pessoal às vezes acha que, mas ciência do esporte, ciência do exercício não tem nada a ver com prática. Eu digo, fiquem atentos quando vem com esse discurso, que é de gente que não sabe resolver isso, tá em crise de identidade. É gente que saiu da área prática e nunca mais voltou, tá? Mas não deveria. Isso aí tem é super prático, né? Tu cuidar da familiarização é um aspecto fundamental para qualquer prática, para qualquer teste que eu for fazer. Não adianta, sabe? Eu vou colocar assim para vocês. Eu tô lá com uma turma de alunos, de 30, 40 alunos na escola e tem que fazer testes de saltos. Não adianta, eu consegui fazer, se eles passarem em fila, ficar saltando, assim, em 10 segundos, vem, o cara salta, ele consegue fazer. Sim, mas a familiarização é uma porcaria. Os coitados nem sabem direito o que tem que fazer, tem que mandar saltar de qualquer jeito. E é o próximo que eu tenho pouco tempo. Não adianta, às vezes é melhor nem fazer, porque ali tem um efeito de aprendizagem muito grande, tá? Eu dou exemplos assim clássicos, né? Eu já tive, para vocês terem ideia, tive já corredor que era na época de nível regional, depois virou nacional, virou cara bem conhecido. E o cara chegou no laboratório para fazer um teste de corrida, era uma economia só, que é velocidade submáxima na esteira, e o cara ficou tão apavorado com o efeito, a gente diz o efeito jaleco, o efeito cagaço de laboratório, que esse cara começou a correr na esteira sem cruzar braço e perna. Ele corria assim, com braço e perna junto. É inacreditável, né? Você chega, não, cara, peraí, tu esqueceu como é que se corre, né? Não é possível, né? Tudo bem, eu brinco que é tipo o pivô de basquete, os caras que não sabem subir escada e mascar chiclete ao mesmo tempo, né? Mas isso aqui tá demais, né, cara? Não é possível. E aí, o que eu fiz com ele? Tirei ele do teste, paramos o teste, ele ficou assistindo o outro colega, ficamos fazendo piada, ficamos brincando um pouquinho, daqui a pouco ele foi de novo e estava um pouco melhor. A frequência respiratória dele estava nas alturas, depois não estava. Então, tem que fazer um processo que quase sempre é simples, tem que se entender como é que esse teste é validado, como é que esse teste tem que seguir as diretrizes do que é o teste minimamente para poder ser usado, tá? Outro caso que eu acho que é bem importante, que não é só de avaliação ali, mas pode ser também de avaliação, mas às vezes até para treino, que é o uso de escalas de percepção de esforço também. Muita gente usando errado, assim, e às vezes os caras que usam mais errado são os que mais criticam, né? Isso aqui não serve, não funciona e tal, mas quando tu vai ver o jeito que os caras fizeram, os caras esqueceram de ler o Borg lá e os amigos do Borg que validaram todo aquele negócio, tá? Para vocês terem ideia, para usar uma escala de percepção de forma correta, o aluno, na primeira vez que vai ser usada a escala, ele tem que gastar com ele 10 a 15 minutos explicando as âncoras lá de intensidade. Tem que ir mostrando no mundo real o que significa aquelas âncoras relacionadas às experiências passadas dele, às memórias dele. Tem que fazer esse exercício para que ele consiga compreender quais são aqueles limites de intensidade para diminuir o erro de uso, assim. E a gente vê que o pessoal não cuida. Para vocês terem ideia, eu estava há mais de 10 anos atrás, eu participei lá, acompanhei um pouco um estudo que depois foi publicado em 2012, 13, por um francês, quando eu estava na Itália, num dos meus estágios por lá. Os caras validaram a escala de percepção como um marcador de limiar anaeróbico. Era uma estimativa lá, que eles viam uma curva lá, com a escala ao longo dos esforços e determinavam um ritmo de limiar anaeróbico baseado em respostas de escala de percepção de esforço. Resumindo, era um pouco isso, tá? Quem quiser até depois eu acho, mas o autor é Nicola Fabre. Só que, claro, o uso da escala era correto, né? Então, isso é muito importante. A fase pré-competitiva ajuda muito também para isso.
Tá? A familiarização resolve também o problema do efeito de aprendizagem sobre o teste. Resumindo aqui, esse caso que eu disse, se o guri não sabe direito fazer, o aluno não sabe direito fazer o teste, é claro que ele tem muita chance de fazer errado e pode dar um resultado muito ruim. Daqui a pouco ele faz numa segunda vez e ele aprendeu, não é que ele melhorou o desempenho dele, ele está menos assustado, não é a primeira vez que ele faz e muitas vezes tem efeito de aprendizagem. Então, para resolver isso, é bom fazer uma familiarização, fazer esse processo. Tá? O microciclo pré-competitivo serve para isso. Tá? Pessoal, vou dar um break aqui para a primeira etapa. Tá? E vou tirar aqui o pausa no compartilhamento. Stop share aqui. Tá? Vamos fazer o seguinte, ó, 10 é bom. 2 e 2h20. 2h20, voltamos, tá? 14h20. Fazemos um break aí e daqui 15 minutos. Então, dê uma voltinha aí, peguem um ar e já voltamos. Prof, diga. Só uma coisinha. Queria te avisar que o Neilson, que estava no nosso grupo do trabalho, saiu.